Agora no Bom Dia Clube, entrevista. 10h32. Bom dia para você que está em nossa companhia. Agora nós vamos elevar o tom aqui dentro do nosso Bom Dia Clube. Vamos ir para uma camada de mais seriedade, porque a gente vai falar de dinheiro, exatamente, de investimentos. Vamos trazer aqui para vocês, claro, sempre também com um toque de leveza, um bate-papo super interessante. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube a Eveline Pabst. Claro que eu devo ter falado o sobrenome errado, mas depois ela vai me corrigir, que é gerente de negócios pessoa física da agência Foz JK, e o nosso querido Bruno, que também está junto conosco aqui, Bruno de Almeida, que é assessor de investimentos da Sicredi. Por que a gente está trazendo eles agora aqui na Rádio Clube? Nós vamos falar sobre um tema que mexeu com o mercado financeiro nas últimas semanas, e a gente vai falar sobre a segurança de instituições e o impacto de liquidação extrajudicial, por exemplo, que aconteceu do Banco Master, determinada pelo Banco Central. E para ajudar você e eu a entender um pouco mais sobre esses assuntos, né, e entender sobre esse acontecimento e como proteger o seu patrimônio, nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho, o Bruno e a Evelyn estão aqui para bater um papo super interessante, gostoso e até, por que não, descontraído. Vamos começar pelas damas. Eveline, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, estou bem, obrigada. E tudo você, bem? Tudo jóia? Aqui tudo tranquilo. Agora me conta uma coisa. Falei o sobrenome certo? Falou certo. Pabst. Pabst. É de origem? Alemã. Alemã, então tá certo. Querida, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar e você vai contar pra gente aí sobre esse bicho papão que é o tal de investimentos, né? Hoje, meu Deus, eu ouvi falar até que o povo tá comprando ouro em supermercados nos Estados Unidos. Rapaz, que é isso? Não tenho nem um anelzinho de ouro, quanto mais em comprar uma barrinha de ouro. Bruno, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Clau. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez falando sobre um assunto de mercado financeiro muito comentado nos últimos dias, né, Clau? Foi um evento aí bem relevante a título de mercado, né, que mexeu bastante aí com esse segmento de investidores. E, claro, a gente vai trazer informação de qualidade, olhando para o nosso Sicredi, para a nossa marca, o que a gente pode fortalecer com relação como instituição financeira no mercado. Perfeito. Ô Bruno, para a gente começar o nosso bate-papo, para quem é leigo, quem não entendeu, ouviu muitas informações, inclusive as redes sociais têm isso, né? Acabam bagunçando um pouco o que a gente sabe. Mas eu queria que você falasse para a gente o que exatamente significa liquidação extrajudicial que o Banco Central decretou no caso do Banco Master no dia 18 de novembro, em linhas gerais. O que aconteceu com esse banco e por que isso preocupou tantos investidores? Perfeito. Bom, de forma bem objetiva, tá? Sim. Falência do banco. É o que aconteceu, que o Banco Central determinou. Até períodos anteriores, meses anteriores, esse Banco Master passou por um momento ali de possibilidade de ser comprado pelo Banco BRB, um banco estatal ali de Brasília. E o próprio Banco Central não autorizou essa compra na época, né? Isso tudo no âmbito de 2025, em períodos bem recentes, tá? E o banco já vinha dando sinais, não apenas de 2025, mas de anos anteriores, do que a gente fala no mercado financeiro de insolvência, né? Dando sinais de risco de não honrar com os seus compromissos, com os seus passivos, que aí entra diretamente aí na sua carteira de investimento, dos famosos CDBs do Banco Master. Então, claro, foi identificado uma série de escândalos, de fraudes, enfim, foi um contexto todo, tá? E que fez com que esse banco fosse literalmente liquidado pelo Banco Central. Para o mercado isso já estava certo, só era uma questão de tempo, né? E teve o fatídico dia aí que o Banco Central fez essa liquidação. Agora, entrando até nesse ponto, né? Cabe a quem honrar com os compromissos pros investidores, que não é pouco, tá, Clau? Acho que vale o ponto aqui. São mais de 40 bilhões que o Fundo Garantidor de Crédito
vai honrar com compromissos de até 250 mil por CPF, CNPJ de investidores no mercado. Isso é a primeira vez que acontece em nossa história? Não, já teve evento. Não me lembro agora qual banco especificamente, mas já teve um evento de banco num passado longe, no passado distante. Foi distante que eu digo assim, década de 2000, não lembro agora especificamente a instituição, mas não foi na mesma amplitude, na mesma proporção de valores, né? O do Banco Master foi o maior da história, né? Acionar o FGC, né, em 40 bilhões, sim, estimadamente. O prejuízo total do banco foi de 60 bilhões, né? Aí para investidores de maneira geral, ou seja, 20 bilhões vai ficar de fora dessa conta aí para ter esse ressarcimento, só em instâncias superiores do banco, tá? Mas foi o maior da história do 250 mil por CPF, mas foi o maior da história do Fundo Garantidor, que aí é um fundo que conta com cerca de 120 bilhões de reserva para honrar com esse tipo de compromisso, tá? Olhando para o mercado na quantidade de investidores, mais de 1.600.000 investidores com essa problemática de CDBs do Banco Master. Então foi um efeito muito forte para o mercado, né? Muito específico aí com relação a esse banco. Não chegou a causar uma crise no mercado financeiro, sim, mas mexeu muito com a repercussão. Sim. E eu acho que é um ponto relevante aqui para a gente falar a respeito, né? Que liga um sinal de alerta com relação ao que a gente fala já de longa data, né? A Eveline está aqui, inclusive, para reforçar. O quão importante é você conhecer a instituição financeira emissora de um investimento, tá? Esse evento do Banco Master ilustra muito bem isso. E eu acho que isso é uma notícia, como uma notícia dessa que estourou, um banco sendo fechado, operações sendo encerradas, muita gente se pergunta, isso pode acontecer com o meu dinheiro também? Qual é o principal recado que você, Bruno, e você, Eveline, hoje trariam para os nossos ouvintes, para quem está com esse medo em relação hoje ao Sicredi? Bom, como eu tinha brevemente comentado, né, é muito relevante você conhecer a instituição financeira que está emitindo aquele determinado investimento que você está fazendo. O que acontecia no caso do Banco Master? Ele propriamente não era a instituição financeira que vendia o CDB. Ele emitia. Mas quem vendia? Geralmente as corretoras. Né? Corretoras de mercado, outras instituições financeiras, outros bancos, né? E o Banco Master era o emissor, mas ele não aparecia diretamente na comercialização. Logo, muitos investidores não viam essas problemáticas, esses sinais de risco de insolvência, o que a gente fala no mercado financeiro de risco de crédito. Ou seja, como é que está o balanço do banco? Como é que está o índice de Basileia do banco? Como é que está o resultado do banco? A última linha do banco, né? Com relação a esses pontos. Então, muitos investidores, para não dizer a maioria, Cláudio, eu diria que investiram em ativos desse banco sem olhar a qualidade dele, sem olhar a qualidade da instituição. Então é essa a dica que a gente passa, né? Como profissional do mercado financeiro, de o investidor sempre olhar para a instituição financeira, tangibilizar o que ele pode, né? Uma instituição financeira presente, local, né? Qual é o tamanho dela, em números, em proporção. Ele vai ter suporte se precisar tirar alguma dúvida ou até mesmo no atendimento de uma recomendação. Nesse caso, esses investidores eles vão ter que recorrer agora não para quem vendeu o CDB para eles, mas diretamente no FGC. Essa é uma realidade, tá? Sim. Claro, acredito que há algum suporte de quem vendeu, mas não há uma responsabilidade direta de quem comercializou o CDB do Banco Master, né? Não é o caso quando a gente pega o nosso trabalho. Obviamente o Sicredi, a gente vai falar um pouco melhor a respeito, o Sicredi não tem esse risco de mercado, a gente é uma instituição grande, sólida, né? E a gente preza muito pelo atendimento personalizado para evitar esse tipo de questão. Perfeito. Eveline, fala pra gente, Eveline, desculpa, qual é a diferença essencial entre um banco tradicional como era o Master e uma cooperativa de crédito como a Sicredi, em termos de modelo de negócio, quem é o dono e como isso impacta de forma de cuidar do seu dinheiro e dos clientes? Então, né, a cooperativa, né, ela é uma instituição financeira cooperativa e todos que têm conta conosco são sócios, né? Então, a
O nosso principal cuidado, né, é com o dinheiro dos nossos sócios, né? Porque quem está aplicando conosco são os associados. Então, nós temos uma preocupação muito grande quanto a crédito, né, a concessão, né? Porque existe o risco de crédito da instituição. Então, assim, nós temos um cuidado muito grande nessa concessão. Então, assim, é um banco é uma cooperativa, né? É uma instituição burocrática, né, para a concessão. Então, isso tem que olhar para esse lado também, né, como a instituição ela atua na concessão. E assim, nós também temos o Fundo Garantidor de Crédito, que no nosso é o FGCOP, né, que é o mesmo que das instituições dos bancos, né? E nós também temos mais 5 barreiras, né, de proteção. Então, assim, nós nos preocupamos em garantir além, né? O FGCOP seria a última barreira que a gente estaria acionando em caso de solvência, né, da cooperativa, né? Porque caso de algum problema de liquidez, né? Perfeito. E só para nossa audiência entender a dimensão e a solidez hoje do Sicredi, você tem números para a gente, para trazer hoje, por exemplo, a questão de associados, tamanho dos ativos, a presença do Sicredi hoje no país, tem como você falar para a gente com certeza. Sobre isso? Que fotografia hoje o Sicredi tem no sistema financeiro brasileiro, Não, Bruno? Com certeza, Clau. A nível nacional, o Sicredi é uma instituição financeira presente em todos os estados. A gente tem mais de 3.000 agências atualmente. Só a Sicredi Vanguarda, que é a cooperativa que a gente faz parte, aqui na região oeste do Paraná, né, nós temos mais de 100 agências, já chegamos nas 102 agências. Uma cooperativa do sistema de Sicredi que tem mais de 100 cooperativas. Né? Falando de número de associados, eu acredito que a gente chega em breve nos 10 milhões de associados a nível nacional. Né? Então, olha a dimensão que a gente tem. Mais de 40 mil colaboradores, né? Falando de ativos, a gente tem mais de 400 bilhões de ativos em carteira, né? Empréstimo, ativos na verdade é a parte do crédito, né? De recursos totais administrados, a gente tem uma grande volumetria também, aí a gente passa aí também da casa dos bilhões, ou seja, é uma instituição financeira muito sólida, né? Com bastante patrimônio. Tá? E como a Eveline comentou muito bem, a gente se preocupa em ter, além do FGCOP, né, mais barreiras de proteção para o nosso negócio. Olha lá, a Eveline trouxe aqui para mim, 443 bilhões de ativos totais, que é a nossa carteira de crédito, principalmente, né? E os 277 bilhões saldo em carteira de crédito. Fala com mais vontade esse número. Não, é que Bruno, a gente está... Bruno, você fala mais devagar para o povo entender, porque é um número tão bonito que não é sempre que a gente escuta. Bilhões, né? Exatamente, a gente tem que prezar por ele. Mas, falando aqui da parte de depósitos totais, 301 bilhões de depósitos totais. Meu Deus, eu não faço nem ideia. Né? Exatamente. Tá? Isso é o sistema Sicredi. Sistema, né? Exatamente. Então, assim, a gente está falando de uma instituição centenária, com mais de 120 anos de história, muito presente nas suas áreas de atuação. A gente tem uma importância, uma relevância muito grande no nosso modelo de negócio de estar na região que a gente atua, né, desenvolvendo o socioeconômico regionalizado. Né? Então isso faz com que a gente se torne ainda mais sólido. Né? A Sicredi Vanguarda, que é a cooperativa que a gente faz parte, vai para um ano com uma expectativa de... Só dela, tá? Falando da última linha ali. Com uma expectativa de entregar, né, um resultado ainda maior do que a gente entregou no ano passado. A gente está findando 2025, a gente está fazendo um resultado, já ultrapassando o resultado do ano passado. Perfeito. Né? Então, só para ilustrar o nosso tamanho, né, Eve? Perfeito. Eu queria falar agora de ranking de risco. Né? Que são as avaliações das agências, para daí nós ir para o nosso assunto que muito nos interessa aqui. As agências de ranking, como a Fitch e a Modely, é isso? Assim? Fitch e Moody's. Elas avaliaram o Sicredi com notas altas recentemente. O que esses rankings significam e por que eles são um selo importante de credibilidade para o investidor? Perfeito. Bom, né, essas são as principais agências classificadoras de risco do mundo. E eu incluo a Standard Poor's também, a S&P. Né? São as três, Fitch, Moody's e Standard Poor's. Tá? São agências que classificam economias, como a nossa do Brasil, Estados Unidos e o mundo inteiro. E, naturalmente, as instituições financeiras dos mercados financeiros dos respectivos países. Quando a gente olha para essa classificação de risco, né,
a gente também olha para o risco país. Se você tem uma instituição financeira, como é o nosso caso, que tem a mesma classificação de risco que a economia brasileira, que o risco país, você tem a melhor qualificação desse ranking. Tá? Então você pode olhar que o Sicredi tem a mesma classificação de risco que o mercado financeiro nacional, que as grandes instituições financeiras, os grandes bancos, né? Ou seja, a gente também é grande a esse ponto de ter esse patamar. E o que isso transparece para as pessoas? Investidores, tomadores de crédito, associados ou até mesmo não associados. Tá? Solidez, credibilidade, confiança. Ou seja, é muito improvável, para não dizer que nulo o risco do Sicredi ter um risco de crédito, de uma insolvência, né, de não honrar com seus compromissos por conta dessa classificação. Ela quer ilustrar isso, o quanto a gente é sólido no mercado financeiro. Cláudio. Perfeito. No caso do Banco Master, os investidores estão recorrendo então ao Fundo Garantidor de Créditos, que é o tal do FGC. Isso mesmo. Com cobertura até R$250 mil por CPF. No cooperativismo, existe o FGC COP? E como funciona esse fundo garantidor? É específico das cooperativas e qual é o limite de proteção para quem é associado do Sicredi? Como eu já tinha dito, né, o FGCOP ele também cobre até 250 mil por CPF, mas nós temos, além do FGCOP, mais 5 barreiras de proteção. Então, assim, a gente tem esse cuidado, né, em tá protegendo praticamente 100% dos investimentos dos nossos associados, né? Perfeito. Perfeito. Adorei a resposta. Agora me diz uma coisa. Quando o associado entra lá no banco, senta lá e olha para a Eveline e diz: Eveline, o negócio é o seguinte, eu quero deixar em conta aplicações de renda fixa em CDBs ou em letras dentro do Sicredi. Para onde esse dinheiro vai e em quais tipos de crédito ou investimento o Sicredi aplica e como isso é escolhido para manter o risco no controle? Ai, falei bonito, né? Falou Nossa, mas muito que bonito. orgulho que vocês têm dessa comunicadora aqui, né? Falou muito bonito. Quer começar com essa, depois eu finalizo? Essa eu vou deixar para você, então tá Bruno. Mais técnico é com ele. Mas assim, como a gente comentou, tá? É muito importante, né, o investidor saber qual instituição financeira é a emissora do investimento. No nosso caso, a gente emite o nosso depósito a prazo, o nosso RDC, que se assemelha, não é igual, mas se assemelha ao CDB dos bancos, ao CDB do Banco Master, por exemplo, tá? Obviamente com as nossas condições, e nós somos os garantidores desse produto, desse ativo. Tá. O mesmo acontece com a letra de crédito do agronegócio, que é muito forte na nossa captação, embora vive um momento mais particular em 2025, um cenário mais escasso para o produto, muito por conta do cenário mais desafiador para concessão de crédito no rural. Isso é questão de mercado, inclusive. Tá? E aí, qual é a garantia do investidor? A garantia é o Sicredi. Isso aqui é um produto emitido pelo Sicredi. Quem vende e garante para você é a mesma instituição. Diferente do mercado, que você tem um intermediador, alguém para vender, para fazer a distribuição do produto, mas quem garante é outra instituição, é o emissor direto. Tá? E por que o Sicredi se preocupa em fazer essa comercialização dessa forma? Porque a gente depende dessa captação para emprestar no crédito. Entendi. Então a captação nossa em depósito a prazo, no nosso Sicredi Invest, ela é muito importante para a gente poder emprestar para o nosso associado tomador de crédito. A gente capta do associado investidor, empresta para o associado tomador. Né? E aí a gente precisa dessa disponibilidade de recurso para emprestar no crédito comercial, que é a nossa principal fonte de receita. Né? Mais de 60% equivalente do resultado da cooperativa vem do crédito comercial. Tanto é, Cláudio, para fechar essa parte, né, que o associado investidor do Sicredi, que investe em Sicredi Invest, especificamente em depósito a prazo, né, nesse produto, ele tem uma participação de resultados melhor proporcionalmente. Exato. Né, porque ele literalmente deposita os recursos que a gente empresta para gerar receita na maior fonte da cooperativa. Então nada mais justo ter uma fatia um pouco maior proporcionalmente na distribuição de resultados da cooperativa. Que e é aí, como eu falei para sobras, vocês, né? as sobras, exato. E aí, como eu falei para você, a gente caminha para um ano que a gente já superou o resultado do ano passado. Então, já dá para ter uma ideia do quanto a gente pretende distribuir de resultados
em 2026 equivalente a 2025. Perfeito. Eveline, você é sobre alta renda, né? Sim. Trabalha com alta renda. Como que vocês trabalham na diversificação? Você que cuida de clientes, então, de alta renda, como o Sicredi orienta o seu público para diversificar o patrimônio e não ficar exposto a um único risco? Que tipo assim de combinação de produtos vocês costumam sugerir? Títulos públicos, fundos, previdência? Queria que você trouxesse isso um pouco para a nossa audiência, para eles entenderem como que vocês trabalham nessa diversificação. Sim, a primeira coisa que a gente faz é identificar o perfil do investidor, né? Porque cada pessoa tem um apetite a correr risco ou não, né? Sim. As pessoas são mais cautelosas, mais cuidadosas. É claro que o risco está correlacionado a ganhos, né? Então, se você corre mais risco, você pode ter ganhos maiores, né? O conservador, ganhos menores, né? Então, assim, até quando eu recebo algumas corretoras fazem proposta de diversificação de carteiras. Então, quando a gente vê que os CDBs estão com ganhos muito, muito grandes, muito altos, a gente sempre brinca, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí é essa hora que a gente tem que estar avaliando o risco daquela instituição, né? Tem que ter esse cuidado. Cada caso é sentar, conversar, vai tomar um café com o cliente, entender quais são os riscos que ele está a fim de correr, o que ele quer investir e fazer essa diversificação, né? O Sicredi trabalha com CDBs, LCAs, temos fundos de investimento também, né, Bruno? Conservadores, moderados, fundos multimercados, fundos em ações. Exato. E também temos uma corretora, né, para aqueles associados que querem estar investindo direto em ações, né? Então, nós também temos agora uma corretora. Perfeito. A gente falou muito aqui sobre transparência com o cooperado, né? De como fazer isso para que as pessoas que estão nos ouvindo, que não vieram para o cooperativismo, eu queria muito falar que no cooperativismo se fala muito sobre isso, sobre transparência e também participação do associado. Na prática, Bruno, como que o cooperado da Sicredi consegue acompanhar a saúde financeira da cooperativa? Vocês têm relatórios? Quais são assembleias? Canais de informação, como que eles têm à disposição para ter acesso a essas informações? Porque o cooperativismo fala muito sobre isso, Fala muito, né? com certeza. Eu acho que esse é o DNA da Sicredi, né? Sem dúvida, né? A gente prestar conta para os nossos associados, que são os donos da cooperativa, né? Bom, o evento que mais marca, né, essa pauta, esse assunto, é a reunião de prestação de contas, historicamente feita ali, né, no primeiro semestre do ano, né, entre o primeiro e o segundo trimestre, meados de março, geralmente, né, a gente já tem as datas, inclusive vocês aqui da rádio, como associados, participam já de longa data, sabem disso. E ali a gente, além de fazer uma palestra, geralmente feita inclusive pela nossa diretoria, ou até mesmo pelo nosso presidente, né, prestando conta para os nossos associados, ou até mesmo não associados podem participar desse evento, a gente disponibiliza o relatório anual de prestação de contas, que é um relatório que fica disponível nas agências o ano inteiro, né? Além disso, a gente, durante o ano inteiro, promove eventos de proporção menores, muitas vezes, e fala a respeito da solidez de resultado da cooperativa e do sistema Sicredi como um todo. Então, eu diria para você, Cláudio, que dificilmente a gente começa um evento, né, não falando do sistema Sicredi, não falando de números atualizados de Sicredi Vanguarda, da cooperativa, né, do atual momento, para justamente ilustrar o quanto a gente é sólido, o quanto a gente tem potencial de crescimento, né, e transparecer, né, confiança para quem está assistindo, para quem já é nosso associado ou para quem tem interesse de vir até a cooperativa, né? Tanto é que a gente tem um evento para novos associados que eu acho fantástico, que se chama Crescer. A Eveline com certeza já deve ter feito um ali na agência. É um evento feito por colaboradores das agências para novos associados. E ali é um momento muito bacana, porque geralmente esse associado não participou de uma reunião de prestação de contas. Passou o período, né? Mas é um evento que ele tem a oportunidade de conhecer mais sobre o cooperativismo, de conhecer mais o nosso modelo de negócio, a nossa atuação na comunidade, né? E de falar dos números da cooperativa. Sim, acho que quando um cliente, um futuro associado pergunta, né, questiona qual que é a diferença real de abrir uma conta num banco ou numa cooperativa,
Então, eu sempre falo, né, é a participação nos lucros, né? Então, hoje você abre uma conta numa cooperativa, o lucro fica para você associado, né? E, consequentemente, o dinheiro fica na nossa região, né? Fortalecendo a nossa economia, né? O comércio local. Então, a gente se preocupa muito, né? Em fortalecer a nossa região. Os bancos não, vão para os grandes acionistas, né? Vai para fora o dinheiro. Então, assim, o grande diferencial da cooperativa é a participação nos lucros que recebe. E o investidor, ele recebe a maior fatia. Acho que em torno de 40% da nossa participação ela vai para os investidores, proporcional ao saldo em carteira de cada um, né? E fomentando a economia local, né? Com certeza. Muito porque vocês trabalharam muito esse negócio de sair do centro da cidade e ir para os bairros, né? Isso fomenta também a economia do bairro, fortalece aquele bairro, e vocês ainda trazem os delegados, que eu acho que isso vai ter que ser o papo para uma próxima entrevista. A entrevista vocês voltarem aqui para a gente falar um pouco sobre Com isso, certeza. como que funciona tudo isso também, né? Que é muito importante. Os nossos coordenadores. Né? Exato, para a audiência também entender. A gente sempre fala sobre isso, mas é bom a gente bater nessa tecla como que funciona esse regimento interno, como que funciona as decisões, né? A divisão aí das sobras, tudo isso é importante, como que funciona essas assembleias, também como que funciona, por exemplo, toda a parte de ajudas que vocês fazem a entidades, né, que cercam as cidades, que estão na cidade. Vocês também fazem um papel fundamental, que é esse, né, de ajudar instituições e fazer acontecer. Então, isso vai ser um papo para a próxima vez, porque não parece, mas já são 10h58, e eu gostaria de, para a gente encaminhando para o final, eu queria que vocês falassem sobre lições que do caso Master, do Banco Master, para os investidores comum, né? Por exemplo, olhando para o que aconteceu com esse banco, com o Banco Master, qual é a principal lição que o investidor comum deveria tirar, e que perguntas ele deveria, quando você entra na frente da Eveline, na frente do Bruno, que quer fazer os seus investimentos, antes de aplicar o dinheiro em qualquer instituição. Qual é a pergunta tipo de milhões que essa pessoa deve fazer? Olha, da parte das lições, né, o que a gente pode passar? Como a gente reforçou aqui mais de uma vez, conheça a instituição financeira que está emitindo investimento. Né? Busque entender mais a respeito da instituição financeira, saber como é que estão os números, o momento dela, o quanto ela é tangível. O que você quer dizer com tangível? O quanto ela está presente no meio que você se encontra, desde agências, desde profissionais para te atender, para disponibilizar um atendimento para você, não só na recomendação, mas no no acompanhamento, tá? E assim, se eu posso dar uma dica com relação à pergunta que o investidor pode fazer, né, para entender um pouco mais isso, tá? Eu diria mais ligado ao perfil de investidor dele, tá? Porque a gente se depara muitas vezes, né, Eveline? E até vou deixar até você comentar um pouco mais a respeito, né? Com investidores que, de certa forma, entendem num primeiro momento que tem um risco, que tem um perfil para tomar risco, mas só materializam se ele realmente é moderado, arrojado ou até mesmo conservador depois que o risco acontece. Ou seja, ele afirma que ele tem um risco, mas a tolerância acontece depois que o investimento dá algum problema, dá um risco de crédito, como foi o caso do investimento do caso do Banco Master, né? E ali ele viu, eu acho que eu deveria ter ficado num CDB, numa instituição, num Sicredi Invest, né? Do que ter ido para esse investimento. Então, assim, uma pergunta: como é que eu faço para me conhecer melhor como investidor? E essa é uma pergunta, se o investidor fizer para uma profissional como a Eveline, que tem uma experiência vasta naquilo que faz, ela vai saber orientar. Correto, Eve? Correto, né? O Sicredi, né, você responde, né, algumas perguntas que vão definir qual que é o seu perfil, né, para investimento. No próprio aplicativo, né, do Sicredi tem esse perfil, e a gente vai estar orientando o associado de acordo com o resultado se ele tem apetite a risco, a gente vai orientar. Perfeito. E a gente eu vejo assim, o Bruno sempre está me ajudando, né, nas recomendações, e a gente sempre tem um cuidado em não um percentual da carteira ser baixo,
para investimentos de risco, para que a pessoa consiga aos poucos ir sentindo e aprendendo, né? A gente gosta muito de orientar. Eu vejo assim, o Sicredi não tem viés de metas, né? De querer vender algo para o associado que é bom para a instituição e não é bom para ele. Sim. Sempre, né, a última palavra vai ser do associado, né? A gente toma muito cuidado e deixa bem claro, né, cada produto, em que ele está investindo, né? E também a questão de tributações também, que é bem importante, né? A pessoa saber como aquele investimento é tributado. Então, assim, a gente toma muito esse cuidado, né? De revisando sempre carteiras. Deixa até eu colocar um pouco a minha colher nesse molho, porque a gente tem visto muito. Bruno, Evelyn, bom dia. Bom dia. Você abriu o Instagram, tem lá o Papa dos Investimentos. Invista na bolsa, invista nisso, invista aquilo. E a gente percebe muito a captação do jovem nesse momento, né? Que o jovem já não quer mais saber do banco tradicional, ele quer ser o descolado, porque tem aquele cartãozinho aqui, aquele cartãozinho ali. E quando a gente fala em investimento, Evelyn, a gente já pensa naquele cara de milhões. Mas o investimento pode ser um carro que você vendeu, não quer comprar com 50 mil reais, 100 mil reais e começar investimento. E essa orientação, vocês já falaram da tradição dos bancos. Como é que você faz para esse jovem ficar mais antenado nas instituições? Tem alguma dica também para fugir dessa questão do Papa da internet? Olha, inclusive hoje, muito oportuna a tua fala aqui, Moa, porque inclusive hoje, toda quarta-feira, né, até depois vocês podem alinhar direto com o marketing se isso não chegou até vocês, tá? Hoje, quarta-feira, a gente lançou um conteúdo, já tem ocorrido nas últimas quartas, que é 1 minuto, trazendo atualizações sobre o mercado financeiro e dicas de investimento. Né? Não dá para ir contra a rede social, Moa. A gente tem que ir de encontro a ela. Né? Utilizar o Instagram, o YouTube, que inclusive é onde a gente veicula essa informação, esse evento que é o Juntos no Mercado Financeiro, é o nome do nosso evento aqui. Tá? E assim, sucinto e objetivo. Hoje as pessoas são muito imediatistas na informação. Né? Tem estudos que mostram o quanto a gente rola uma tela de Instagram durante o dia. Ou seja, são os reels, que são vídeos rápidos. Então a gente tem uma preocupação muito com relação a isso. Comunicação assertiva e de forma objetiva. Perfeito. Tá? E toda quarta-feira, tá aqui uma dica, toda quarta-feira às 8h08 da manhã, juntos no mercado financeiro. Juntos no mercado financeiro. Da Sicredi Vanguarda, é um evento que a gente faz para redes sociais. O pessoal do marketing pode atualizar para vocês depois. Maravilha. Né? E aí, um de nós assessores, que a gente tem um time de assessores na cooperativa, grava um vídeo de 1 minuto trazendo informações de mercado financeiro e recomendação de investimento. Tá? Muito oportuno. Fica essa sugestão, porque hoje foi o dia, inclusive, que veio mais um ao ar. Perfeito, perfeito. Agora, para encerrar, Eveline, querida, faça o seu convite para o pessoal ir lá na sua agência, tomar um café com você e também fazer os seus investimentos, entender um pouco mais desse mercado que parece ser um bicho-papão, mas não é. Não só na nossa agência da JK, né? Mas hoje o Sicredi está com 7 agências em Foz, né? Ela é democrática, viu? Isso, a gente sempre fala, né? Procure a mais próxima a você, que te atenda melhor, né? E os gerentes estão, pessoa física, pessoa jurídica, também estão lá para estar orientando, ajudando. Passe lá tomar um cafezinho. A gente marca esporadicamente até reuniões para falar só sobre investimento com os associados. E a gente está de portas abertas aí para receber a população de Foz. Perfeito. Bruno? Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez de um assunto muito importante, que é a Remata Educação Financeira, informação de qualidade para os ouvintes da Rádio Clube, associados da Sicredi Vanguarda. Inclusive, já recebi mensagem aqui falando de associados que estão ouvindo, tá? E fica o convite, como endossando o que a Eve comentou, né? Para quem ainda não é associado do Sicredi, visitar uma das nossas agências, seja a Foz JK ou as outras 6 agências da Praça de Foz do Iguaçu. Nós somos 7 agências aqui na praça. Sim. Né, espalhadas por toda a cidade, e tomar um café com a gente, conhecer sobre o nosso modelo de negócio, o nosso layout de agência, que é muito apresentativo, né? A gente preza muito pelo atendimento presencial, e buscar a solução financeira adequada para aquilo que faz sentido para a pessoa, no individual, pessoa física ou jurídica, crédito ou investimentos. Perfeito. E ainda está rolando a poupança premiada, né? Boa, Dezembro, esse mês aqui. Muito bem lembrado, Cláudio. R$1 milhão. Meu ainda Deus, dá tempo. Dá tempo, né? Vocês vão voltar aqui para a gente falar sobre a poupança. Ainda tem também dos bichinhos lá, né? A turminha da poupança. A turminha da poupança, vocês arrasaram.
Quero agradecer imensamente a presença da Eveline, do Bruno aqui. Muito obrigada pela presença e principalmente pelas explicações que foram muito claras sobre segurança financeira, governança e o papel das cooperativas em momentos de instabilidade no mercado. Fica aqui a mensagem importante ao nosso ouvinte: a informação de qualidade e orientação profissional fazem toda a diferença na hora de investir e proteger o seu patrimônio. O Sicredi, Foz, JK, né, e todas as outras agências do centro, são mais outras 6 agências que nós temos, né, sempre uma bem pertinho de você. Está aberto para esclarecimentos, revisão de carteira e ainda atendimento personalizado que eles sabem fazer, está no DNA do Sicredi. Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês terem vindo aqui para os estúdios conversar com a gente, e você que esteve do outro lado também nos acompanhou aqui na Rádio Clube FM, pegou só um pedaço da entrevista. Olha, a gente depois sobe essa entrevista lá para o YouTube da Rádio Clube e também no nosso portal de notícias sai também um release quentinho com todas as informações do que esses 2 queridões estiveram aqui nos estúdios falando com a gente, a Eveline e o Bruno, trazendo todas as informações sobre investimento, carteiras e também para cuidar muito bem do seu dinheiro. Quero agradecer imensamente a sua audiência, o seu carinho e dizer que assim a gente encerra mais um Bom Dia Clube. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até amanhã, tchau!